Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos bem, todos se cuidando, com muita saúde. Bom, sou a Thalita Santana, professora de inglês, e estou aqui no projeto Grupo de Estudos Enem J Explica, também com a disciplina de inglês, tá? Hoje nós vamos retomar a nossa aula sobre tempos verbais. Na semana passada nós iniciamos com os tempos verbais simples e hoje nós vamos continuar com os tempos verbais contínuos, tá? Eu fiz um roteirinho, novamente, que vai servir de guia para nós durante essa aula e que também vai ser disponibilizado para vocês no nosso grupo de WhatsApp, certo? Bom, então vamos começar. Nós vamos começar o tempo verbal contínuo com o present continuous, tá? Que também pode ser traduzido como presente contínuo, presente progressivo, tá? O present continuous, ele é utilizado quando nós vamos retratar algo que está acontecendo no momento da fala, né? Presente que está acontecendo, tá? E para formar o present continuous, a gente utiliza os pronomes que nós aprendemos lá na primeira aula, na segunda aula, que podem ser pronomes ou substantivos, enfim, o sujeito da frase, mais o verbo to be no presente, e aí a gente tem três formas do verbo to be no presente: am, is e are. Am para I, is para he, she, it, e are para you e they. Mais o verbo principal no nosso famoso gerúndio, tá? Que em inglês é o ing, tá? Então a gente utiliza o verbo principal com a terminação ing, tá? A gente acrescenta ela em todos os verbos quando a gente estiver falando, quando a gente estiver utilizando os tempos verbais contínuos, tá bom? Eu deixei alguns exemplos aqui pra vocês, vamos a eles. Então, I am talking to my mom. Então, eu estou falando com a minha mãe. O nosso gerúndio em português são as terminações, né? Ando, endo, indo. Em inglês, a única terminação para gerúndio é o ing, que dá essa ideia de continuidade, algo que está acontecendo, que estava acontecendo no momento da fala, certo? Então, I am talking to my mom. Talking, o verbo é talk, falar, e com a terminação ing, ele vira contínuo, falando. Eu estou falando com a minha mãe, ok? Vamos ao segundo exemplo. He is walking at the moment. Então, ele está andando agora. He is walking at the moment. Ele está andando no momento. De novo, o verbo é walk, certo? Com a terminação ing, vira gerúndio. Andando, walking. She is working now. She is working now. Então, o verbo work, terminação ing, trabalhando, working. E novamente, o verbo to be vem antes do verbo principal com gerúndio, então she is working, alright? It is sleeping. Lembrando, novamente, a gente usa o it para ele ou ela quando a gente está se referindo a coisas não humanas, tá? Então, neste caso, eu posso estar falando de um bichinho de estimação, então he is sleeping or she is sleeping, um cachorrinho, um gatinho está dormindo, ok? Is sleeping, o verbo é sleep, dormir, com a terminação ing, gerúndio, dormindo, ok? You are playing, você está jogando, brincando. Play, brincar, jogar, e a terminação ing, essa ideia de continuidade de gerúndio, ok? Playing, you are playing, você está jogando ou você está brincando. You também pode ser tanto singular quanto plural. Lembra que nós conversamos? Então, você ou vocês, ok? We are studying history. Então, nós estamos estudando história. We are studying history. Então, o verbo é study e a gente acrescenta ing para ter essa ideia de continuidade de gerúndio. We are studying history. Nós estamos estudando história. E o último exemplo dessa parte, they are going home. Então, eles estão indo para casa. They are going home, ok? O verbo é go, ir, com ing, essa ideia de gerúndio. Eles estão indo para casa, ok?
Essa foi a forma afirmativa. Vamos agora à forma interrogativa, tá? Como fazer perguntas no presente contínuo. A gente utiliza também, novamente, o verbo to be, e como nós vimos na aula passada, o verbo to be, ele é o próprio auxiliar, tanto no presente quanto no passado. Então, a gente utiliza o verbo to be em primeiro lugar na frase, depois o pronome, o sujeito da frase, e o verbo principal acrescido de ing, que é o gerúndio, tá? Então, mais alguns exemplos para vocês. Então, am I talking to my mom? Então, eu estou falando com a minha mãe. Is he walking at the moment? Ele está andando no momento ou caminhando no momento? Walking, ok? Walk mais ing. Is she working now? Ela está trabalhando agora? Novamente, o is, que é o verbo to be no início da frase, o sujeito da frase e logo em seguida o verbo principal com ing, que é o gerúndio, dá essa ideia de continuidade. Mais um exemplo, is it sleeping? Então, ele ou ela, algum bichinho de estimação, tá dormindo? Ok? Are you playing? Are you playing now? Então, você está jogando ou você está jogando agora? Are we studying history? Nós estamos estudando história. E are they going home? Eles estão indo para casa? Novamente, nós utilizamos o verbo to be no início da frase, o sujeito, pode ser um pronome, enfim, um nome, e o verbo principal com ing. Tudo bem? E a forma negativa? A forma negativa, a gente volta para a mesma estrutura da forma afirmativa. Então, sujeito, verbo to be, agora na forma negativa, e o verbo principal com ing, tá? O verbo to be na forma negativa, o am vira am not, o is vira isn't e o are vira aren't. Tá? Lembrando que isn't e aren't são as formas abreviadas de is not e are not, ok? Então, am not para I, is not ou isn't para he, she, it, are not ou aren't para you, we, they, ok? Vamos aos exemplos. I am not talking to my mom. Então, eu não estou falando com a minha mãe. He is not walking now. Então, ele não está andando ou caminhando agora. She is not working. Então, ela não está trabalhando ou ela não está trabalhando agora, ok? It is not sleeping. Então, ele ou ela, a gente está se referindo a um bichinho de estimação, não está dormindo. We are not studying history. Então, nós não estamos estudando história. E they are not going home. Então, eles não estão indo para casa. Ok? Então, novamente, a estrutura, sujeito, ou pronome, mais o verbo to be na negativa, am not, is not ou isn't, are not ou aren't, mais o verbo principal com ing. Tudo bem? Tranquilo? Então, lembrando, o present continuous a gente sempre vai usar quando a gente quiser falar de algo que está acontecendo no momento da nossa fala. Tá? Então, neste momento, o que eu estou fazendo? I am teaching. Então, eu estou ensinando, eu estou dando aula, ok? É algo que está acontecendo neste momento. Por isso, eu uso o tempo verbal present continuous, presente contínuo. Tudo bem? Agora nós vamos dar início ao past continuous, que é o passado contínuo. O passado contínuo a gente também usa para falar sobre ações em andamento, mas ações que estavam em andamento no passado. Então, no momento da minha fala, algo estava acontecendo, ok? Vamos a alguns exemplos aqui. É importante mencionar também que o past continuous, o passado contínuo, também é muito utilizado para a gente falar de coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, ou quando uma coisa estava acontecendo e algo mais importante ou mais pontual aconteceu juntamente, ok?
ok? Se cruzaram ali as ações, os acontecimentos. Coloquei alguns exemplos também. Então, na forma afirmativa, pra a gente... A estrutura, né? A estrutura da frase afirmativa é sujeito, pronome, o verbo to be no passado. A gente tem duas formas conjugadas, né? No verbo to be no passado. Was e were. Isso nós falamos também na última aula. Então, was é a conjugação do verbo to be no passado para I, he, she, it. E were é a conjugação no passado do verbo to be para you, we, they. Tudo bem? Então, novamente, a estrutura da frase afirmativa. Então, a gente tem o sujeito, o pronome, o verbo to be no passado, was ou were, mais o verbo principal com ing também, que é essa ideia de continuidade, de algo em andamento. Os exemplos, então. I was talking to my mom. Então, eu estava falando com a minha mãe. He was walking when it started to rain. Então, ele estava andando quando começou a chover. Então, he was walking when it started to rain. Então, a estrutura, né? Was walking, o verbo to be no passado, was. E walking, o verbo walk, mais ing, forma o passado contínuo, ok? Mais um exemplo. She was working while we were studying. Então, ela estava trabalhando enquanto nós estávamos estudando. Novamente, duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Na frase anterior, uma ação estava acontecendo e outra, mais importante ou mais pontual, aconteceu. Certo? Então, she was working while we were studying. Ela estava trabalhando enquanto nós estávamos estudando. It was sleeping. Então, ele ou ela, algum animalzinho, algum bichinho de estimação, estava dormindo. You were playing. Então, passado aí. Were, verbo to be, are no passado. Playing, play, o verbo principal com ing. Então, you were playing, você estava jogando, você estava brincando. Lembrando, novamente, o you a gente usa tanto para você quanto para vocês. E a conjugação do verbo sempre vai estar no plural, are, ok? We were studying history. Então, nós estávamos estudando história. They were going home. Eles estavam indo para casa. Tudo bem? Ok? Essa foi a forma afirmativa. A forma interrogativa, assim como no presente contínuo. No passado contínuo, a gente vem com o verbo to be, conjugado no passado, no início da frase, mais o sujeito, mais o verbo principal com o ing. Tá? Então, vamos aos exemplos. Was I talking to my mom? Então, eu estava falando com a minha mãe, ok? Was, verbo to be no passado, I é o sujeito, neste caso da frase, o pronome I, eu. E talking to my mom. Talking, o verbo é talk, com ing, é o gerúndio, né? Talking to my mom. Então, eu estava falando com a minha mãe. Was he walking when it started to rain? Então, ele estava caminhando, ele estava andando quando começou a chover? Was she working while we were studying? Ela estava trabalhando enquanto nós estávamos estudando? Was it sleeping? Então, ele ou ela, um bichinho de estimação, estava dormindo? Were you playing? Você estava jogando ou brincando? Were we studying history? Então, nós estávamos estudando história. E were they going home? Eles estavam indo para casa? Ok? Então, novamente, na forma interrogativa, a gente tem o verbo to be conjugado no passado, was ou were, o pronome, sujeito da frase, e o verbo principal com ing, tá bom? E o complemento da frase. Tudo bem? E a forma negativa, novamente, o que muda é o verbo to be, né? Então, a forma negativa tem a mesma estrutura da forma afirmativa. Então, sujeito, verbo to be, só que agora conjugado na negativa. E o verbo principal com ing,
e o complemento da frase. Então, o verbo to be na forma negativa, a gente tem was, que vira was not ou wasn't, e é utilizado para I, he, she, it. E a gente tem o were, que vira were not ou weren't, para you, with, they. Ok? Os exemplos, então, I was not talking to my mom, ou I wasn't talking to my mom. Eu não estava falando com a minha mãe. He was not walking when it started to rain. Então, ele não estava andando ou caminhando quando começou a chover. She was not working while we were studying. Então, ela não estava trabalhando enquanto nós estávamos, ou enquanto nós estávamos estudando. It was not sleeping. Ele ou ela, o bichinho de estimação que a gente estivesse referindo, não estava dormindo, ok? You were not playing. Então, você não estava jogando, ou você não estava brincando, ou vocês, ok? You, você ou vocês. We were not studying history, ou we weren't studying history. Nós não estávamos estudando história. They were not going home, ou they weren't going home. Eles não estavam indo para casa. Tudo bem? E este foi o past continuous, o passado contínuo. Também bem tranquilo, né? A estrutura sempre vai ser o sujeito, o verbo to be no passado, was ou were, e o verbo principal com ing, e na forma interrogativa, o verbo to be no passado no início da frase, o sujeito e o verbo principal com ing. Se for negativa, a mesma coisa da afirmativa, a gente só muda a conjugação para negativa, wasn't ou weren't, ok? Para concluir o conteúdo de hoje dos tempos verbais contínuos, vamos ao future continuous, que é o futuro contínuo, tá? O future continuous, ele é utilizado para falar sobre ações que podem vir a acontecer em algum momento específico no futuro, ok? E a estrutura da frase, né? Então, a gente tem o pronome, o will, que é o auxiliar do futuro, nós falamos sobre ele na semana passada. Então, o pronome, o will, que é o verbo auxiliar do futuro, mais o verbo to be na forma infinitiva, ou seja, sem ser conjugado, fica will be para todas as pessoas, I, he, she, it, you, we, they. Para todo mundo fica will be, mais o verbo principal com ing, tá bom? Mais alguns exemplos, coloquei para vocês. Então, I will be talking to my mom. Então, eu estou dizendo para alguém que em determinado momento eu vou estar falando com a minha mãe, tá? O future continuous, ele dá um pequeno nó no cérebro, porque em português nós dizemos que não é correto usar o gerúndio no futuro, né? Então, eu vou estar fazendo, eu vou estar estudando. A gente diz que não é correto, né? O gerúndio no futuro, que é um pleonasmo, uma repetição desnecessária. Mas em inglês, o future continuous, ele é muito utilizado, tá? Então, se vocês encontrarem por aí, não é que está errado, é que realmente é muito utilizado na língua inglesa o future continuous, tá bom? Pequena observação. Então, o primeiro exemplo, I will be talking to my mom. Então, eu vou estar falando com a minha mãe em determinado momento do meu dia. He will be walking. Então, ele vai estar andando ou ele vai estar caminhando. She will be working. Então, ela vai estar trabalhando. It will be sleeping. Então, ele ou ela, do bichinho que nós estivermos falando, vai estar dormindo. You will be playing. Você vai estar jogando ou brincando. We will be studying history. Nós estaremos estudando história. E o they will be going home. Então, eles vão estar indo para casa. Olha que diferença, né? No português, se a gente fala isso, é bem estranho, bem repetitivo. Eles vão estar indo para casa. E no inglês existe, né, o future continuous. Por isso que
Não sei se vocês já tiveram algum contato com cursos de inglês, com aulas de inglês, sempre fala, não fica pensando em português, porque senão trava. E às vezes acontece mesmo, né, de travar, porque em português essa conjugação não é muito aceita quando a gente tá falando formalmente, né? Então, novamente, a estrutura da forma afirmativa. Pronome ou sujeito, will be, que é o verbo auxiliar will, com o verbo to be na forma infinitiva. Então, will be para todas as pessoas, I, he, she, it, you, we, they. E o complemento da frase, o verbo principal com ing mais o complemento da frase. Tudo bem? A forma interrogativa, um pouco diferente do presente e do passado contínuo. Como no futuro nós temos o verbo auxiliar will, então a gente utiliza ele no início da frase. Então, primeiro vem o will, depois vem o sujeito da frase, tá? O pronome ou o nome, o substantivo que você estiver utilizando como sujeito na frase, mais o verbo principal, mais o verbo to be, desculpe, com o verbo principal seguido de ing. É uma estrutura um pouquinho maior, então fica assim. Will I be talking to my mom? Então, primeiro will, depois o pronome, que é o sujeito dessa frase, I, depois o verbo to be e o verbo principal com ing, então be talking, e o complemento to my mom. Então, will I be talking to my mom? Então, eu vou estar falando com a minha mãe, ok? Will he be walking? Então, ele vai estar caminhando, ele vai estar andando. Will she be working? Ela vai estar trabalhando. Will it be sleeping? Então, ele ou ela, do bichinho que nós estivermos falando neste caso, vai estar dormindo. Will we be studying history? Então, nós vamos estar estudando história. Will they be going home? Eles vão estar indo para casa. É difícil até de traduzir. E essa foi a forma interrogativa do future continuous, o futuro contínuo, tá? Então, a gente tem o verbo auxiliar will, seguido do verbo to be na forma infinitiva, will be, ok? Bom, e a forma negativa, a estrutura é a mesma da forma afirmativa, tá? Então, sujeito mais will, na negativa neste caso, que vira will not ou won't, o verbo to be no infinitivo, be, e o verbo principal no gerúndio, né? Com a terminação em ing, tá bom? Aí os exemplos, então, I will not be talking to my mom. Então, eu não estarei falando com a minha mãe, eu não vou estar falando com a minha mãe. He will not be walking, or he won't be walking. Então, ele não estará caminhando, ele não vai estar caminhando. It, né? It won't be sleeping, ou it will not be sleeping. Ele ou ela não estará dormindo, ou não vai estar dormindo. You will not be playing, ou you won't be playing. Você não estará, ou você não vai estar jogando. We will not be studying. Nós não vamos estar estudando, ou nós não estaremos estudando. They will not be going home, ou they won't be going home. Eles não estarão indo para casa, ou eles não vão estar indo para casa, ok? E estes foram os tempos verbais contínuos. É uma aula um pouco mais curta, né? Graças a Deus. E esqueci de falar, não reparem aqui no meu fundo, é o mesmo fundo que eu uso para gravar as aulas da escola que eu trabalho, acabei não tirando. Tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, angústias, anotem aí até que nós tenhamos o nosso momento de conversar para tirar e sanar essas dúvidas, tá bom? Espero que eu tenha podido ajudá-los, que eu consiga, né, de alguma maneira contribuir para vocês com o Enem, tá bom? Nos vemos na próxima aula, continuando ainda nos tempos verbais, ok? Até mais!